Sejam bem-vindos. Este é o segundo vídeo da série de análise das contas do Porto. Depois de no primeiro vídeo ter analisado com alguma profundidade os proveitos operacionais excluindo transações de passes de jogadores, agora vou analisar os custos. Já temos os proveitos e no quadro temos os custos associados à atividade do grupo. Comecemos pelo CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. O CMV, de forma simples e como o nome indicia, representa o custo de aquisição dos produtos vendidos. Claro que até chegar ao resultado líquido das vendas faltam retirar outros custos, como os com o pessoal, por exemplo, que não são possíveis de saber. Tendencialmente, esta rúbrica cresce com o aumento das vendas e decresce com a diminuição das mesmas. Se as vendas crescerem de uma forma não proporcional, pode dar-se um aumento ou uma redução da margem. Caso cresçam numa proporção maior que os custos, há um ganho de margem, que pode resultar de vendas muito acima do valor de compra ou de uma melhor negociação com os fornecedores. Indo buscar os 5 milhões em vendas e subtraindo os 3,3 de custo, obtemos o lucro bruto. Dividindo esse lucro pelas vendas, obtemos uma margem bruta de 34%, o que quer dizer que em termos brutos, por cada euro em produto vendido, o Porto lucra 34 cêntimos. Temos aqui uma boa métrica de eficiência das vendas que depois poderemos usar para fazer comparações com outros clubes. De seguida temos os fornecimentos e serviços externos, que estão aqui discriminados. Podemos observar que são incluídos custos de toda a ordem e vou detalhar apenas alguns. Nos trabalhos especializados são registados custos que vão desde a prospecção de mercado, que é o scouting de jogadores. Apesar de existir um departamento próprio no clube, obviamente não consegue acompanhar jogadores de todos os escalões em todo o mundo, por isso há contratos com agentes externos. Em 19-20 houve um contrato no montante de 1,7 milhões, por exemplo. Temos depois serviços de consultadoria jurídica, financeira e de auditoria, ou custos de produção de conteúdos para o Porto Canal. Os subcontratos contabilizam, além de outros, encargos relativos aos protocolos entre a SAD e o clube, um dos quais, e o mais importante, é o da cedência das instalações do Centro de Treinos do Olival. O montante a pagar varia de acordo com a utilização do espaço e vem no prospecto da OPS os valores pagos nas últimas 2 épocas. Penso que haverá a acrescentar a infraestrutura na Constituição, o berço da Dragon Force, que custa 500 mil euros anuais. De referir que as notícias sobre o que o Porto paga à Câmara de Vila Nova de Gaia pelo Centro de Treinos e também pelo Estádio Dr. Jorge Sampaio são verbas pagas pelo clube ao município. O que depois o clube negocia com a SAD são assuntos diferentes. Somam-se aqui também os custos das deslocações e estadias da equipa para os jogos nacionais, internacionais e estágios. As rendas e alugueres também penso que resultem, pelo menos em grande medida, da relação entre SAD e clube. Há uma renda anual de 1,121 milhões que a SAD paga pelo usufruto dos escritórios, loja e armazém por parte das várias empresas do grupo. Os direitos de imagem dos atletas não deixam muito à imaginação. São valores pagos aos jogadores e treinador pelos seus direitos de imagem. Neste relatório não temos os nomes daqueles que serão os mais beneficiados, porque estes direitos dizem respeito a mais jogadores que àqueles que figuram no relatório. Mas podemos recuar até ao exercício 19-20, onde foram nomeados os seguintes jogadores: Casilhas, Otávio, Luís Dias ou o próprio Sérgio Conceição. Seguimos para os custos com o pessoal. O quadro apresenta esses custos de forma separada. As remunerações de atletas e técnicos têm uma diferença de quase 10 milhões, que se explica pelo pagamento do prémio pelas conquistas do Campeonato e Taça de Portugal em 19-20, que, como aconteceram em julho de 2020, entraram no exercício de 2021. As indenizações são custos com as rescisões dos jogadores e os encargos sobre as remunerações são a parte relativa à empresa da TSU. Há diferenças a assinalar nos pagamentos à Segurança Social no que toca aos denominados praticantes desportivos profissionais. No Código dos Regimes Contributivos pode ler-se: um jogador paga a Segurança Social a 11%, mas sobre 1/5 do seu vencimento, e a TSU devida pela empresa, ou seja, pelo clube, é 22,3%, sendo que no regime normal é 23,75%. Claro que este regime especial tem subjacente a duração reduzida da carreira em comparação com as profissões mais comuns. Neste relatório não temos a indicação do número de pessoas no grupo, mas contamos com o prospecto para obter essa informação. O quadro seguinte contém esses números. Os órgãos sociais são compostos pelos 5 administradores remunerados da SAD, mais o diretor da Porto Comercial e da Porto Estádio. Os administrativos serão os funcionários das várias empresas do grupo. Os técnicos desportivos devem ser técnicos das escolas Dragon Force,
a juntar ao staff das equipas desde a principal à dos juvenis. Nos atletas cabem todos os jogadores com contrato de trabalho com o clube, naturalmente os da equipa principal e equipa B, e todos os que, mesmo menores de idade, tenham assinado contrato desportivo com o clube. Nesta altura tínhamos então quase 500 pessoas no grupo. Como curiosidade, junto um quadro com o nível de formação do pessoal. Fartei-me de pesquisar, mas não consegui encontrar quem é o atleta com licenciatura. Voltando atrás, porque é sempre um assunto que por vezes gera polémica, quando recebem os administradores da SAD. O relatório não apresenta esta informação, por isso recorri ao do exercício passado. Penso que a remuneração fixa não terá sido alterada. As gratificações, que são uma espécie de bónus para os administradores, são ativadas quando o clube é campeão, ou vencedor da Liga Europa ou da Liga dos Campeões. São sempre pagas em julho do exercício seguinte, por isso é que constam num relatório de um ano em que o Porto não foi campeão. Têm origem na conquista do campeonato da época de 19-20. Se a prática se mantiver, no relatório anual de 21-22 não teremos inscritas gratificações, mas aparecerão em 22-23. Seguem-se os administradores atuais da SAD. Estes nomes foram os apontados pela SAD liderada por Pinto da Costa em setembro de 2020. O Conselho de Administração passou de 6 para 9 membros. Entretanto, Reinaldo Teles faleceu e não foi substituído. A razão do alargamento, julgo eu, estará relacionada com a imposição governamental de cotas de género, especialmente exigente para empresas cotadas em bolsa. A primeira lei neste sentido foi aprovada em 2018 e obrigava as empresas a terem um mínimo de 20% do sexo menos representado no Conselho de Administração, que subiu para 33,3% em 2020. O facto de serem administradoras não executivas pressupõe independência em relação aos demais e à própria estrutura empresarial do universo Porto SAD. Como se observa no quadro, não são remuneradas, apenas recebem o montante das senhas de presença em reuniões da administração. Como curiosidade, dizer que Rita Araújo Moreira é irmã de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. Como entidade que regula e supervisiona o mercado de capitais em Portugal, a CMVM emite um conjunto de recomendações às empresas, que são visíveis num relatório anual, numa parte descrita como Relatório sobre o Governo da Sociedade. Lá encontra-se a seguinte recomendação. Como se vê, o Porto cumpriu. Centremo-nos nas remunerações dos atletas e técnicos. Este site tem dados sobre os salários de jogadores de futebol e de outros desportos. Dificilmente estará tudo correto, mas vale a pena olhar para os valores apresentados. O Pep é o jogador mais bem pago e o valor indicado bate certo com as notícias que foram saindo. Só que tem uma particularidade. Ao contrário dos outros, não lhe é aplicada a mesma taxa de IRS, porque o jogador chegou no ano em que foi implementado o programa Regressar. O programa basicamente confere um desconto no IRS de 50% em 5 anos. Assim, na perspectiva do clube e em salário bruto, o Pep não será o jogador mais dispendioso. Engraçado acrescentar que o programa tem uma limitação relevante. Seria preciso adquirir a residência fiscal até dezembro de 2020. Serve esta nota para dizer que se o Cristiano Ronaldo voltasse a Portugal, não teria direito a este regime, que se confirma no referido artigo. Seguindo, é pertinente tentar perceber o montante bruto a pagar pelo clube. Num estudo da KPMG de 2017, consta que para um clube português pagar 1 milhão líquidos por ano a um jogador, precisa de gastar 2,46 milhões. Como é que chegaram a este valor? Vou assumir uma taxa de IRS de 53%, uma taxa de 4,46% de TSU para o clube e 2,2% para o jogador. Percentagens somadas, temos em impostos e taxas 59,66%. Multiplicando 1 milhão por 40,34, temos o valor recebido líquido, 403.400 euros. Dividindo 1 milhão por este último valor, temos de forma arredondada 2,48. Não cheguei lá bem, mas quase. Os pressupostos utilizados devem ter sido diferentes, mas eu confio mais nos meus cálculos. Embora os dados já estejam desatualizados, pelo menos em Espanha e na Turquia, pode ver-se que na altura Portugal era o segundo país onde os clubes tinham de gastar mais para pagar 1 milhão aos jogadores, logo a seguir a França. Aplicando o multiplicador de 2,48 para transformar os salários líquidos acima de 1 milhão em brutos, temos. Como vimos, o salário do Pep não terá aquele valor. Fazendo as contas a uma taxa de IRS de 26,5, metade dos 53, temos como salário bruto 4.331.777 euros. De resto, como já foi palavra do presidente do clube, não há ninguém a custar mais de 6 milhões e isso confirma-se. Não sei de quanto em quanto tempo a lista é atualizada, mas devido que seja frequentemente.
Acreditando nas notícias, o Otávio, para renovar o contrato, passou a ganhar 3 milhões limpos por ano. Ter-se-á tornado o jogador mais bem pago do plantel e o primeiro a exceder o teto salarial dos 6 milhões. As amortizações, excluindo depreciações de passes, como é dito no relatório, representam. Temos então duas partes: as depreciações contabilizadas na Euroantas, que é a proprietária do estádio, e as amortizações dos direitos de uso nos acordos de locação. As duas têm, por definição, uma perda de valor de um ativo, sendo que as amortizações incidem sobre ativos intangíveis, e não percebo porque é que é mencionado que se amortiza ao estádio, e as depreciações sobre os tangíveis. Todos os anos o estádio, enquanto ativo, perde valor. Essa perda, reconhecida como gasto em todos os exercícios, resulta da divisão do valor do ativo, que é igual ao seu valor de custo, pelo chamado período de vida útil do ativo. Em termos práticos, vamos supor que o estádio custou 125 milhões e, como é dito, tem um período de vida útil de 50 anos. Fazendo a divisão, teremos 2,5 milhões por exercício a amortizar. Chegando ao final dos 50 anos, na época 52-53, penso eu, o ativo será revalorizado. Os direitos de uso incidem sobre contratos de locação ou de aluguer, para se perceber melhor, como o do museu, das lojas azuis ou do renting de viaturas. Pegando no exemplo do museu, para a sua exploração, a SAD paga ao clube, desde julho de 2017, uma renda de 637.500 euros. Houve um adiantamento da parte da SAD do valor a pagar, num contrato que vigora até 2025. Como é que se processa a amortização deste contrato? No exercício 17-18, tínhamos contabilizado como um ativo. De um período para o outro, foi descontado o valor da renda, que é o valor da amortização feita. Nos próximos anos, teremos então. Aqui mistura-se uma rúbrica do ativo, presente no balanço, com uma de gastos, da demonstração de resultados. Abordo o tema para explicar a mecânica, que é semelhante ao que acontece com os contratos dos jogadores. Como a SAD adiantou o dinheiro, originou um ativo, porque ficou com o direito do contrato pelo número de anos acordado. Este ativo será amortizado para reconhecer o custo do valor pago, à razão do valor da renda. À medida que os anos vão passando, a possibilidade adquirida que a SAD tem de explorar o espaço vai diminuindo, até ser zero no final do contrato. Provisões e perdas por imparidade excluindo passes. Vamos definir de forma simples os dois conceitos. Uma provisão ocorre quando é expectável que de um evento passado resulte um gasto futuro para a empresa. Se uma situação adversa for previsível e haja uma estimativa de saída de dinheiro, é prudente registá-la na altura da prestação de contas. Por exemplo, se houver uma opinião fundamentada de que haverá uma decisão desfavorável para a empresa de um processo em tribunal. Uma imparidade é quando o valor real de um ativo é inferior ao contabilizado. Temos como exemplo o roubo de mercadoria. No relatório, a nota explicativa tem o seguinte aspecto. Deduzo que não tenham sido constituídas provisões, normalmente têm que ver com diferentes com a autoridade tributária. Dentro destas três subrúbricas, temos as perdas por imparidade em investimentos, que são perdas de valor no espaço em que a SAD detém direitos económicos, mas não os desportivos. São jogadores que foram vendidos, só que a SAD reteve uma percentagem do passe. Por altura deste relatório, a SAD mantinha percentagens dos passes destes jogadores. Quando falar dos ativos, regressarei a esta tabela. As perdas por imparidade em contas a receber, que têm uma gralha no relatório porque a nota explicativa não é a 8, mas sim a 7, que é a rúbrica dos clientes. Esta rúbrica registra os valores em dívida dos clubes que compraram jogadores ao Porto, mas não só. Havendo um reforço, pode significar que um cliente falhou o pagamento de uma tranche pela transferência de um jogador, por exemplo. As perdas por imparidade em inventários, que são perdas no valor das mercadorias, podem ser resultado, entre outras coisas, de defeitos nas camisolas. Quem esteve atento reparou que esta rúbrica apresenta um valor negativo. Relembrar que estamos nos custos. Então, tendo tido um valor negativo, abateu aos outros custos quase como se fosse um proveito. Isto pode acontecer porque esta rúbrica é dinâmica. Podem haver revalorizações ou anulações das perdas por imparidade. Se um armazém com camisolas for roubado neste primeiro semestre, tem de se retirar esse valor do ativo e registar uma perda por imparidade. Mas se já durante o exercício do segundo semestre a polícia recuperar a mercadoria sem estragos, revaloriza-se a perda por imparidade. Por fim, os outros custos. Tal como a rúbrica com o mesmo nome nos proveitos, esta serve para incluir tipos de custos que não se enquadram em nenhuma das rúbricas anteriores. Não é hábito a SAD detalhar que tipo de custos entram aqui, por isso pensei em 3 que fazem sentido para mim.
As multas pagas ao Conselho de Disciplina da Federação, seja por comportamento incorreto do público, de dirigentes e até por palavras consideradas menos corretas por parte da newsletter do clube. As multas pagas ao Comitê Disciplinar da UEFA, nas competições europeias, claro, por comportamento incorreto do público ou por outros motivos. E as multas aplicadas ao Porto Canal pela ERC. O único gasto referido nos relatórios dos últimos anos foi o da multa de 700 mil euros paga à UEFA pelo incumprimento das regras do fair play financeiro na época de 2016-2017. Tendo calculados os proveitos e os custos operacionais, excluindo os passes, facilmente chegamos aos resultados operacionais, excluindo os passes. Mesmo atendendo a que faltam as outras duas secções, os 21,5 milhões parecem um resultado simpático, mas é preciso ter presente que o grosso dos proveitos se registra neste primeiro semestre, desde logo as receitas da Liga dos Campeões, enquanto que os gastos são basicamente anualizáveis, ou seja, se multiplicarmos por 2 os gastos deste semestre, não vamos ficar longe dos que serão apresentados no relatório anual. Tendo isto em mente, não deixa de ser útil apresentar 3 rácios. Um de eficiência operacional, dividindo o resultado operacional obtido pelos proveitos. Os cerca de 24% dizem-nos que cada euro de proveitos deu origem a 24 cêntimos de lucro. O Staff Cost to Revenue. Os 43% querem dizer que por cada euro gerado em proveitos, 43 cêntimos são destinados às remunerações do pessoal. Esta métrica é muito usada, principalmente pela UEFA no âmbito do fair play financeiro, mas também pelas consultoras que produzem relatórios sobre os clubes de futebol, como a KPMG. O último é apenas o peso dos gastos com o pessoal no total dos custos em percentagem. Estes rácios têm de ser olhados com ceticismo, porque há fatores que podem fazer distorcer a análise. Por exemplo, nos gastos com o pessoal, é preciso retirar prémios e bónus que possam ter sido concedidos ao plantel e à equipa técnica. A UEFA expurga este custo e outros quando faz o raio-x financeiro aos clubes. De qualquer maneira, é possível que vá comparar estes indicadores com os calculados para os outros clubes. Assim termina este segundo vídeo. Espero ter apresentado conteúdo interessante e que vos tenha ajudado a perceber alguns aspectos ligados às finanças dos clubes. Se alguém tiver algum reparo a fazer sobre algo que eu tenha dito que não tenha sido 100% certo ou mesmo errado, força, incentivo muito a que me corrijam. Dessa maneira aprendo eu e aprendo quem estiver a seguir esta análise. Caso existam dúvidas, perguntem que responderei a tudo. No próximo vídeo vou abordar os resultados com os passos dos jogadores. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir o Contábil nas redes sociais. Até ao próximo vídeo.